Olá, estudantes de Medicina Legal para concursos públicos. 27ª aula de Medicina Legal. Vamos dar continuidade à tanatologia forense, tema que é muito estudado na área médico-legal. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, tanatologia forense, parte 2. Vamos examinar os sinais imediatos e os sinais consecutivos ou tardios de morte. Porque no momento da morte aparecem sinais imediatamente e depois aparecem sinais mais tarde, imediatos e consecutivos ou tardios. Assim cai nas provas, ok? Muito bem, vamos lá então. Quando termina a vida da vida, começa a vida da morte. Palavras do saudoso professor Dr. Alves de Menezes, que foi meu professor aqui no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Então, após a realidade da morte, começam várias etapas. Várias etapas aparecem. Vamos ver? Aparece lá os sinais imediatos, depois os sinais tardios ou consecutivos, e entre esses sinais tardios e consecutivos, nós temos a evaporação tegumentar, temos o algor mortis, que é o resfriamento cadavérico, temos o livor mortis, que são os livores cadavéricos, e temos o rigor mortis, que é a rigidez cadavérica. Esses são os fenômenos consecutivos ou tardios de morte. E para muitos autores, são sinais de certeza de que a morte aconteceu. Você verá no detalhe mais tarde que, às vezes, alguns desses sinais aparecem e o indivíduo ainda não está morto. Então, cuidado quando disser que esses são sinais de certeza de morte. Diga que são sinais tardios ou consecutivos de morte, mas às vezes eles aparecem e o indivíduo ainda está vivo. Depois, surgem os fenômenos mais tardios, os fenômenos que vêm bem depois. Aí são os fenômenos conservadores, vão conservar o cadáver. Ele não vai ser destruído tão rapidamente como ocorre normalmente. Aí nós temos a mumificação, a saponificação, a corificação, o congelamento, ou seja, há maneiras de conservar o cadáver. Algumas são naturais, outras são artificiais, como ocorre com a plastinação. Sem esquecer a criogenia, que são aqueles tambores de nitrogênio líquido em que o cadáver fica conservado à espera de que algum dia no futuro haja uma maneira de fazer o indivíduo voltar à vida. Ok? Criogenia, congelamento, nitrogênio líquido, temperatura a muitos graus abaixo de zero, para preservar aquele cadáver, quem sabe até que um dia surja alguma coisa que faça o indivíduo retornar à vida. E temos os fenômenos destruidores. Nós temos a autólise, autodestruição, temos a maceração e a putrefação. Sinais imediatos ou sinais de probabilidade de que a morte aconteceu. Isso é chamado na medicina legal de período de incerteza. Turdes, estudioso do passado em medicina legal, ele dizia que quando esses sinais aparecem, a gente ainda não tem certeza de que a morte aconteceu. Sinais imediatos de probabilidade de morte, mas não significa que a morte realmente aconteceu. Período de incerteza de Turdes, ok? Bom, então como é que nós vamos fazer para confirmar a morte?
Duas questões. Para fins de transplante de órgãos e tecidos humanos, a maneira de determinar que a morte ocorreu é completamente diferente quando a determinação da morte tem outras finalidades. Então, quando você for estudar a confirmação da morte para fins de transplante de órgãos e tecidos humanos, pare. Tem que ler a legislação penal especial e tem que ler as resoluções do Conselho Federal de Medicina, como os médicos devem proceder para dizer que ocorreu a morte e que aquele cadáver está em condições de servir para transplante de órgãos e tecidos humanos. Isso aí vai ter uma aula exclusivamente só para isso. Por enquanto, nós vamos estudar como é que se confirma a morte para outros fins, que não sejam os fins de transplante de órgãos e tecidos humanos. Está bem claro isso? Pronto? Muito bem. Vamos seguir lá para a gente ver. Vamos seguir para ver o que é que nós temos agora. Muito importante no direito civil é saber quando duas pessoas morrem na mesma situação, aparentemente ao mesmo tempo, há interesses de herança, há interesses pecuniários, há interesses de direitos civis para saber quem morreu primeiro para questões de herança, para questões de espólio. E, às vezes, duas pessoas morrem no mesmo acidente, mas é possível provar que uma morreu antes da outra. Chama-se primoriência. Quando for completamente impossível você provar quem morreu primeiro, então a lei brasileira admite que ambos morreram simultaneamente. É o princípio da comoriência. E aí nós temos as presunções de comoriência reais, efetivas, através de exames, e temos a presunção de comoriência formal, como está explicado em alguns códigos internacionais. Dizem que as mulheres morrem primeiro do que os homens, dizem que as crianças morrem primeiro que os adultos, dizem que os velhos morrem primeiro que os adultos. Então, quando você não conseguir provar quem morreu primeiro, ou você diz que ambos morreram simultaneamente, objetivamente, ou então você diz que, segundo o entendimento geral, os velhos morrem primeiro que os adultos sobrevivem às crianças e as mulheres morrem primeiro do que os homens. É assim que fica na parte da formalidade. Agora, na vida real, na hora que você está fazendo o exame, muitas vezes é impossível você dizer quem morreu primeiro, ok? Quando é possível, houve uma situação, um indivíduo teve a cabeça literalmente esmagado e o outro sofreu uma ruptura da artéria femoral. Ambos morreram. Mas o que teve a cabeça esmagada certamente morreu primeiro do que aquele que teve uma ruptura da artéria femoral. Aquele que ficou morto dentro do carro, dentro do avião, dentro do lugar onde foi encontrado, morreu primeiro do que aquele que foi encontrado a uma distância de 100 metros, deixando um rastro de sangue e encostado numa árvore. Então, essas deduções fazem a gente pensar que A morreu primeiro do que B. É isso que você vê na primoriência e na comoriência, ok? Mas vamos lá para o nosso assunto mais imediato. Olha lá, a primoriência real, basta uma leitura, e a primoriência que você encontra nas deduções. Tá claro? Aí está, o decapitado morre primeiro que os tiver a artéria femoral lesada,
baleados no tronco encefálico morrem primeiro do que foram baleados nos pulmões ou nos intestinos. As vítimas atingidas por um blast primário, uma explosão, e as vítimas que morreram no blast quaternário lá no hospital, é fácil saber quem morreu primeiro, quem morreu depois. Não raro, a perícia pode determinar com certeza, com facilidade, quem precedeu o outro na morte. Quando não for possível fazer isso, então a gente faz a presunção de primoriência. Olha lá, as mulheres morrem primeiro que os homens, as crianças morrem primeiro que os adultos e os velhos morrem primeiro que os adultos. Pronto, não vamos falar mais em primoriência e comoriência, que é um ponto do concurso. Tá claro? Vamos lá. Medicina legal, tanatologia forense, sinais abióticos tardios ou consecutivos. Repare que nós pulamos os sinais imediatos. Vamos falar nisso mais tarde. Vamos lá, então. Vamos começar. Quais são esses sinais? Evaporação tegumentar, que é um fenômeno físico. Resfriamento cadavérico algor mortis, que é um fenômeno físico. Livores cadavéricos ou livor mortis, que também é um fenômeno físico. E a rigidez cadavérica, rigor mortis, que é um fenômeno químico e tem uma parte física. Mas na hora da prova, diga que a rigidez cadavérica, dentre esses fenômenos aí, é químico. Os outros são exclusivamente físicos, ok? Então vamos lá, começar a medicina legal realmente. Dê uma olhada. Você pisca toda hora. Seus olhos têm lágrimas. As glândulas lacrimais lubrificam a córnea e as pálpebras, elas oscilam para cima e para baixo, limpando os detritos que ficam acumulados em cima da córnea. É como se fosse o limpador de para-brisas do automóvel, só que enquanto que o limpador trabalha na horizontal, as nossas pálpebras trabalham na vertical. E a lágrima é o lubrificante para não arranhar a córnea, para não arranhar a película transparente que permite a gente enxergar com uma certa facilidade. Aí, o que acontece? Quando o indivíduo morre e fica de olhos abertos, o ar vai evaporando esse líquido que tem em cima da córnea. Evaporação na córnea. A pele também começa a perder líquido. Evaporação tegumentar. E à medida que o tempo vai passando, o cadáver vai perdendo líquido. Vai desidratando. Vai ficando mais leve. O cadáver não fica mais pesado, ele fica mais leve à medida que ele está perdendo água. E a água pesa. Se você fechar os olhos do cadáver, essa evaporação ao nível dos olhos vai ser mais lenta. Se o lugar estiver ventando e os olhos estiverem abertos, essa evaporação nos olhos vai ser mais rápida. Mas por que, professor, que você está falando tanto em evaporação nos olhos? Por causa disso aqui, ó. Vão surgir situações em que você tem sinais oculares que indicam que a morte realmente aconteceu. Aí aparece nas provas assim, marque entre as opções abaixo o sinal ocular dos olhos, né? Abiótico, no indivíduo morto, né? Consecutivo, tardio, que auxilia nos estudos da cronotanatognose. Crono, tempo, tanato, morte, gnose, conhecimento. Cronotanatognose, conhecimento da hora em que a morte aconteceu. E aí você vai encontrar lá, dentro desses nomes todos que você vai ter que saber, a letra B, a mancha negra de Larcher-Sommer. Quando aparece a mancha negra de Larcher-Sommer, você não tem a dúvida que neste momento o indivíduo já está morto há 3, 4, 5, 6 horas. Ué, professor, não dá para precisar a hora? Não. O olho está fechado, demora mais a aparecer. O olho está aberto, aparece mais rápido. Está ventando,
a mancha aparece mais rápido. Não está ventando, a mancha demora mais a aparecer. Então, mancha negra de Larcher Sommer. Vamos estudar, então, esses fenômenos oculares. Para evitar distúrbios, eu coloquei aqui um desenho, um esquema do olho humano. E você está vendo aí, ó, você tem a córnea transparente, que é essa película que você está vendo aqui, ó, que cobre a parte colorida do olho. A parte colorida do olho se chama íris. Hoje em dia, já se faz a identificação do indivíduo através do desenho da íris. O desenho da íris é exclusivo para cada pessoa. Assim como tem os desenhos digitais, assim como tem a arcada dentária, os desenhos da íris são exclusivos. Então, se você tiver uma foto anterior da íris do indivíduo e comparar com a íris daquela pessoa que está sendo identificada, você, pelos desenhos da íris, você pode dizer se é ou não é aquela pessoa. Iridoscopia. Iridoscopia. Quer dizer, o exame da íris. Percebeu? Então você está vendo aí no nosso desenho a íris. E atrás da íris tem uma lente. Essa lente é o chamado cristalino. É esse cristalino aqui que, quando ele fica opaco, a gente fala que aconteceu a catarata. Então, a catarata é uma opacificação do cristalino. Acontece muito com pessoas que trabalham perto do fogo, perto daqueles maçaricos que tem aquela tocha muito forte, aquele calor, aquela solda elétrica, aquilo pode produzir um tipo de radiação e essa radiação pode causar a opacificação do cristalino, causando uma catarata. Isso pode ser incluído lá entre as complicações do trabalho do indivíduo. Por isso, tem que usar aquele óculos protetor quando trabalhar nessas situações. Percebeu? Agora, atrás do cristalino fica o humor vítreo. E a função do humor vítreo é encostar, é colar a retina, ó, colar a retina lá no fundo do olho. Presta atenção agora, hein? Embaixo da retina tem um material avermelhado escuro chamado coroide. Por favor, coroide. Mais uma vez, coroide. A coroide, ela fica por baixo da retina e ela fica por baixo dessa parte branca que tem no olho da gente. Esclerótica. Então, a esclerótica é essa parte branca que tem no olho da gente. E a esclerótica é opaca. Ela não é transparente. Então, você não vê a coroide, que fica embaixo da esclerótica. Quando o indivíduo morre e começa a perder líquido, começa a evaporação, a esclerótica, que é opaca, começa a ficar transparente. E quando ela fica transparente, começa a aparecer a coroide que tem embaixo, que é vermelha escura. E aí aparece uma mancha vermelha escura, quase preta, que foi chamada de mancha negra de Larcher Sommer. O que é isso? A visualização da coroide, em razão da esclerótica, que é opaca e branca, ficar transparente. Aí você visualiza a coroide que está embaixo da esclerótica. Na verdade, a esclerótica é vermelha escura, mas aparece uma mancha quase preta. E aí ficou sendo chamada de mancha negra de Larcher Sommer. É mais ou menos isso que eu vou mostrar para você aqui. Ó. Vou fazer o esqueminha do olho, aí você já viu aí para você não se atrapalhar, eu quero que você não se atrapalhe, que você leia isso com carinho. Aí depois que você lê isso com carinho, sem ter dúvida nenhuma, aí você passa para esse outro esqueminha do olho aqui, que é novamente a repetição de tudo aquilo que nós já falamos. Estou mudando
a figurinha de espaço para você poder ler com carinho, e aí, de repente, você chega no indivíduo e você encontra a mancha negra ocular de Larcher-Sommer. Daqui a pouco vai encontrar também a tela albuminoide ou tela viscosa de Steno-Lewis. Mas o que eu quero que você veja é isso, ó. Pum! Olha lá. A esclerótica branca fica transparente e aparece a coroide por baixo. Essa é a mancha negra de Larcher-Sommer. Professor, quanto tempo leva para aparecer? 3, 4, 5, 6, 7 horas, dependendo da rapidez com que os líquidos oculares evaporam. Se evaporar mais rápido, ela aparece mais rápido. Se evaporar mais lentamente, ela demora mais a aparecer. Mas viu a mancha negra de Larcher-Sommer? É isso aí, é um sinal ocular. Aí, para você não perder o embalo, olha lá, transparência da esclerótica, revelando a coroide que é escura, subjacente. Decorre da desidratação, aparece em torno de 3 a 5 horas após a morte, variando com as condições ambientais. Ok? Mancha negra de Larcher-Sommer. Evaporação ao nível do globo ocular. Só que às vezes você olha o cadáver e você vê que o cadáver tem olho azul, tem olho castanho, tem olho esverdeado, porque você vê a íris, que é a parte colorida do olho, através da córnea, que é transparente. Só que chega um dado momento que você vê isso aqui, ó. Olha lá. A córnea fica opaca. Você não enxerga mais o que tem embaixo. Não dá para ver a cor da íris, porque a córnea ficou opaca. Quando a córnea fica opaca, você nota que ela fica opaca e viscosa, gosmenta. É a chamada tela viscosa, parece albumina, que é um tipo de proteína, tela viscosa de Steno-Lewis. Ué, professor, essa tela viscosa de Steno-Lewis ajuda a gente para quê? Para saber que a morte já ocorreu há algum tempo. O olho está aberto, a lágrima, que é úmida, líquida praticamente, vai ficando gosmenta, vai ficando viscosa e vai ficando menos transparente. Por outro lado, a poeira que tem no ambiente, a poeira começa a cair no olho aberto do cadáver. O cadáver não pisca. Aí aquela poeira misturada com aqueles restos celulares da córnea, que a córnea é formada por várias camadas de células. Essas células vão morrendo e não tem lágrima para lubrificar, não tem pálpebra para limpar, aquilo vai acumulando os detritos da própria córnea e os detritos do meio ambiente. E aí isso tudo misturado com aquele líquido que é da própria lágrima, vai formando aquela substância gelatinosa, a tela viscosa de Steno-Lewis. Notou? Quanto tempo? Depende das condições ambientais. 5, 6, 7, 8 horas. Está claro isso? Pronto? Bom, agora só para perturbar a tua vida, eu vou colocar aqui um desenhozinho. Tela viscosa de Steno-Lewis. Restos celulares, proteínas e resíduos aéreos que se depositam na superfície ocular, na córnea, tornando-a menos transparente. Professor, quanto tempo de morte exatamente tem? É variável. 3, 5, 7 horas. É uma coisa recente, mas não é uma coisa imediata. Demora algum tempo para aparecer esse sinal tela viscosa de Steno-Lewis. Perfeito? Aí eu botei aqui mais uma palavrinha para você. Outros sinais oculares causados pela desidratação. Sinal de Larcher-Sommer você já viu, a mancha negra. Sinal de Lewis, cuidado, agora é sinal de Lewis. Não é o de Steno-Lewis, é o sinal de Lewis. Uma vez que o indivíduo está evaporando, o globo ocular, que é tenso, ele começa a ficar mais flácido, mais frouxo. Então, essa diminuição da pressão intraocular, já ouviu falar em glaucoma, né? No glaucoma,
a pressão intraocular aumenta. Isso pode causar distúrbios visuais. Só que na hora que você começa a perder líquido, e esse líquido também está dentro do olho, a pressão intraocular começa a diminuir. E a diminuição da pressão intraocular do cadáver, sinal de Luiz, somente Luiz. Agora, quando aparece a tela viscosa, aí é o sinal de Steno e Luiz. Mas o que pode cair na prova e derrubar você é esse aqui, ó, sinal de Bucci. Escreve-se Buchute, mas é Bucci. Sinal de Bucci. A córnea tem várias camadas. E aí, com a morte, essas camadas começam a ficar enrugadas. Enrugamento das camadas celulares da córnea. Isso também diminui a transparência da córnea, porque as camadas, ao invés de ficarem esticadinhas, elas vão ficando enrugadas. E esse enrugamento das camadas da córnea, sinal de Bucci. E, finalmente, uma vez que você está perdendo líquido e a pressão intraocular está diminuindo, o que acontece? A íris, que é circular, a pupila, que é circular, no momento que a pressão intraocular começa a diminuir, começa a haver uma deformação na circunferência da íris, que acarreta uma deformação na circunferência da pupila. Então, sinal de Ripot, deformação da íris e da pupila. Quer dizer, aquele aspecto circular da íris e aquele aspecto circular da pupila, que é mantido pela pressão intraocular, à medida que aquela água vai evaporando e a pressão intraocular vai diminuindo, a íris começa a ficar deformada e automaticamente deforma a pupila, que nada mais é do que uma abertura que tem no centro da íris. E se a íris se deforma, automaticamente a pupila fica deformada. Entendeu? Esses são os sinais oculares que você vai ganhar um pontinho na prova se você souber. Costuma cair com muita frequência em todos os concursos, ok? Muito bem. Agora, vou mudar, hein? Não estou mais na evaporação tegumentar. Agora eu estou no resfriamento cadavérico. Ué, professor, por quê? Gente, nós somos animais de sangue quente. 36,5. Nós estamos perdendo calor diariamente, mas estamos produzindo calor. Os nossos mitocôndrias, as nossas usinas energéticas, eles produzem o calor que a gente perde diariamente. E quem trabalha no frio perde mais calor com mais rapidez do que quem trabalha no lugar quente. Mas, de qualquer maneira, todo mundo perde calor. E os mitocôndrias repõem esse calor com a sua atividade. Aí, o indivíduo morre, os mitocôndrias param de funcionar e você para de produzir calor, mas continua perdendo. Aí, normalmente, a sua temperatura começa a diminuir. Esse arrefecimento da nossa temperatura, resfriamento cadavérico. E na prova cai com o nome de algor mortis. Algor, resfriamento cadavérico. Professor, com que velocidade o cadáver resfria? Bom, aí, meu amigo, vai depender. Se ele está vestido, demora mais quando ele está nu. Se está encolhido, demora mais quando está esticado. Se ele está num ambiente quente, demora mais a esfriar do que aquele que está num ambiente frio. Se ele está dentro d'água fria, ele esfria mais depressa do que aquele que está na terra. Ou seja, para ele esfriar, vai depender muito das condições ambientais. E se ele é gordinho e tem uma camada de gordura bastante apreciável, a gordura é um isolante térmico. Os gordinhos demoram mais a esfriar do que os magrinhos. Então, olha quantos fatores podem interferir no cálculo da hora da morte através do resfriamento cadavérico. Mas acontece que o pessoal que cuida das provas não quer saber disso. Então, eles começam a exigir fórmulas
começo a exigir que você saiba exatamente há quanto tempo o indivíduo morreu, calculando a temperatura do cadáver. Já vamos ver isso a seguir. Olha lá. Resfriamento cadavérico, alguma morte, fenômeno físico, decorrente do fluxo de temperatura entre o cadáver e o meio ambiente, resultados muito contraditórios, como eu já expliquei anteriormente, e há inúmeras fórmulas para isso. O examinador gosta de pedir a fórmula de fulano, que não leva a nada, porque a fórmula de fulano depende de uma porção de situações que, se a gente soubesse, não precisava usar a fórmula para saber a hora que o indivíduo morreu. Mas tudo bem, vamos seguir como as provas exigem. Então vamos lá? Vamos pegar aqui. Jamais esqueça, podem afetar as trocas de calor com o meio ambiente. Vestuário, camada de gordura, lugares secos ou úmidos, lugares abertos ou fechados. A causa da morte, quem morre de infecções, quem morre com febre de 40, 41, 42 graus, vai demorar mais a esfriar do que aquele que morre com temperatura de hipotermia, com 34, 33 graus de temperatura. Lugares mais ou menos arejados, temperatura do indivíduo ao morrer, ambiente local mais quente ou mais frio. Gente, tudo isso aqui vai interferir na hora que você quiser calcular a que horas o indivíduo morreu através da temperatura do cadáver. Percebeu? Então vamos lá, vamos trabalhar. Já foi questão de prova. Como é que o nosso corpo perde calor? Nosso corpo perde calor pela condução, pela evaporação, pela convecção e pela irradiação. Eu não vou perder tempo com isso, porque nós já vimos isso quando estudamos a aula de temperatura. Na temperatura, nós mostramos que a gente perde calor de várias maneiras. Essas maneiras que você está vendo aí nesse quadrinho. Tá? A condução, a evaporação, a convecção e a irradiação. Vai lá dar uma olhadinha na aula de temperatura, lesão térmica, que você encontra isso aí. Você tem que colaborar um pouquinho com a gente para poder ajudar, né? Vamos lá, então. Olha lá. Resfriamento cadavérico. E a camada de gordura retarda o início da percepção do resfriamento. E o clima frio acelera. Professor, engraçado, eu tenho a impressão que já se falou nisso. Pois é, a gente fala e repete, a gente fala e repete, a gente fala e repete. Aí, de repente, você descobre que está entendendo. Percebeu? Agora, olha lá. Ó. A temperatura retal, lá no final do intestino grosso, é medida com um termômetro. Mas cuidado, aquele termômetro que a gente bota na axila ou põe na boca para ver se está com febre ou não, é um termômetro que marca a temperatura máxima. Ele só marca a temperatura que sobe. E para você fazer esse exame da hora da morte pela temperatura do cadáver, você tem que usar um termômetro que marca a temperatura mínima. É um termômetro que você coloca e com o tempo ele vai mostrando que a temperatura está baixando. Diferente desse que você põe na axila ou na boca do indivíduo que está vivo, e ele mostra que a temperatura está aumentando. Então vai se usar um termômetro de mínima, que mede a temperatura mínima. Aí como é que a gente faz isso? A gente vai pegar isso e vai colocar esse termômetro no reto do indivíduo, através do ânus, e aí vai ver o que acontece. Vamos mostrar? Olha lá. Coloquei o termômetro no ânus do indivíduo, olhei a temperatura. 30,2 graus Celsius. Temperatura normal da gente, 36,5. Vamos calcular 36,5 graus Celsius. Se o cadáver está com 30,2, então ele já perdeu 6 graus, já resfriou 6 graus. Aí você vai no livro, cada autor diz que o cadáver esfria meio grau por hora. O outro fala que resfria 1 grau por hora. O outro fala que resfria 1,5 grau por hora. Por quê, professor? Porque eles estão medindo a queda de temperatura naquele ambiente. Se você mudar a queda de temperatura para outro ambiente, ela vai ser diferente. No frio, ele vai esfriar mais depressa do que no calor.
Então, essas fórmulas que você encontra por aí são fórmulas que foram feitas em determinados lugares. Imagina você calcula uma fórmula dessa num lugar que é bastante frio e calcula uma mesma fórmula num lugar que é bastante quente. Você vai errar completamente. Mas vamos fazer como manda o figurino. Olha lá. Repara. Vamos trabalhar com uma das fórmulas. Qual é a fórmula que vamos trabalhar? Fórmula de Moritz. Guarda o nome, não tem jeito. Moritz. Temperatura normal, 37,2. Você tem que partir da premissa que a temperatura normal do indivíduo é 37,2. Aí você mede a temperatura do cadáver, encontra 30,2. Aí você faz uma conta. Você diminui 30,2 de 37,2. Aí vai dar um número. Deu quanto? 7. Aí você soma mais 3. Essa é a fórmula do cara. E chega à conclusão que o indivíduo que tinha 37,2 graus de temperatura quando estava vivo e que foi encontrado morto com 30,2 graus de temperatura, você aplicando a fórmula de Moritz, você vai dizer que ele está morto há 10 horas. Enfim, professor, mas isso pode estar errado? Pode. Isso vai depender das condições em que essa medição aconteceu. Até porque, se eu sei a temperatura do indivíduo na hora que ele morreu, eu sei a hora que ele morreu sem precisar fazer a fórmula de Moritz. Você entendeu isso? Então, essa é a fórmula de Moritz. Agora nós temos a fórmula de Rentou e Schmidt. Fórmula de Rentou e Schmidt. Essa é muito mais simples. Ele acredita que a temperatura cai 1,5 graus Celsius por hora. Imagine, no Alasca, dos Estados Unidos, no deserto de Saara, lá no Himalaia, aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, você imagine que a temperatura vai cair 1,5 grau por hora em todos esses lugares. É totalmente impossível. Mas a fórmula de Rentou e Schmidt diz isso. Então, como é que se calcula a hora da morte por esse autor? Pega a temperatura normal do indivíduo, você tem que saber qual era a temperatura normal do indivíduo. Aí você mede a temperatura do cadáver naquele momento e divide tudo por 1,5. Porque ele diz que a temperatura cai 1,5 graus por hora após a morte. Então, se eu souber a temperatura normal e souber a temperatura do cadáver, subtrair, eu vou obter um número. Vamos admitir que eu consiga o número 3. Se eu dividir 3 por 1,5, vai dar 2. Então ele está morto há 2 horas. Se por acaso a temperatura normal era 36,5 e a temperatura do cadáver diminuir tanto que eu encontre o número 6, se eu encontrar 6 por 1,5, vai estar morto há 4 horas. Entendeu? É assim que calcula. Desde que você admita o quê? Admita que a temperatura cai 1,5 graus Celsius por hora. É isso que vale um pontinho na prova e não fique aborrecido com isso, tá? Cuidado! Há outras fórmulas em outros livros de medicina legal. E às vezes, em vez de calcular em graus Celsius, eles calculam em graus Fahrenheit. Como você não gosta muito disso, eu botei aqui como é que se passa da escala Celsius para a escala Fahrenheit e como é que se passa da escala Fahrenheit para a escala Celsius. É só fazer essa continha aí que eu tenho certeza que você não vai se atrapalhar. Ok? Muito bem? Vamos começar agora uma outra situação. Vamos falar do livor mortis, dos livores cadavéricos, das manchas de hipóstase. Esse é o nosso próximo assunto. Agora nós vamos tratar das manchas arroxeadas, violáceas, que aparecem nas regiões de maior declive do cadáver. Elas aparecem nas regiões de maior declive do cadáver.
Quando elas não estiverem nas regiões de maior declive no cadáver, é porque houve manipulação deste cadáver. Presta atenção. Livores cadavéricos, também chamados manchas de hipoestase. Hipo para baixo, estase parada. Manchas que aparecem quando as coisas ficam paradas e aí o sangue vai para baixo. Manchas de hipóstase ou livores cadavéricos. Ok? Muito bem? Tranquilo? Vamos lá. Essa imagem nem precisava falar nada. Você, olhando para essa imagem, você entende perfeitamente o que está acontecendo. Veja só. Eu vou pegar aqui um vidrinho, que eu tenho aqui comigo, tá? Ó, vidrinho. Vou aumentar aqui a tela. Faz de conta que isso aqui é um vaso sanguíneo. Faz de conta que isso aqui é um vaso sanguíneo. E aqui nós temos os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, as plaquetas circulando no sangue. Olha só. Circulando no sangue. Ó. Cabeça, pescoço, braço, mão, perna, orelha, todo lugar. O sangue está passando. Aí o camarada morre. Pum. Quando ele morre, parou. O sangue para e vai para onde? Obedecendo à força de gravidade, o sangue desce para as regiões de maior declive. Se estiver deitado de barriga para baixo, decúbito ventral, o sangue vem para a parte anterior do corpo. Se estiver em decúbito dorsal, barriga para cima, dorso para baixo, o sangue vem para a parte dorsal. Se estiver de cabeça para baixo, o sangue vem para a cabeça, pescoço e tórax. Se estiver enforcado e pendurado pelo pescoço, o sangue vem para os braços e para as mãos, para as pernas e para os pés. Ou seja, o sangue vai para as regiões de maior declive. E à medida que o tempo vai passando, o nível de oxigênio vai diminuindo. A hemoglobina, que é o principal pigmento do sangue, quando oxigenada, ela é vermelho vivo. Mas à medida que ela vai perdendo o oxigênio e vai se transformando em hemoglobina reduzida, também chamada carbamil hemoglobina, ela é mais escura. Ela é vermelho bem escuro. E pela transparência da pele, fica arroxeado, fica violáceo. Livores violáceos de hipóstase. É o sangue acumulado dentro dos vasos, sangue dentro dos vasos, nas regiões de maior declive. Percebeu? Está claro? Vamos ver então a imagem. Olha lá. Esse indivíduo está em decúbito dorsal. Ó, decúbito dorsal. Está morto. Repare que o sangue se concentra nas regiões posteriores do corpo, nas regiões dorsais do corpo, as regiões que estão em maior declive. Mas se ele estivesse em pé, enforcado como esse aqui, repare que o sangue desce para as pernas e para os pés e desce para as mãos e para os antebraços. Nesse esquema maior, você vê como ficariam os livores de um indivíduo enforcado, olha, pernas e pés, antebraços e mão. E se a cabeça dele estivesse pendendo para frente, o rosto dele estaria repleto de livores. Então, os livores se acumulam nas regiões de maior declive do cadáver. Até aí está claro? Por favor, agora veja a importância dos livores na determinação da hora da morte. Presta atenção agora. Olha lá, olha esse esquema aqui. Olha para cá. Olha bem para cá. Aqui, essa parte que eu circulei. Ó, olha lá. Até mais ou menos 30 minutos,
não tem livores. Chegou no cadáver, não tem livores, ainda não tem 30 minutos que está morto. Quando começar a aparecer uns pontinhos vermelhos espalhados, opa, tem mais de 30 minutos, mas ainda não tem 2 horas. Porque por volta de 2 horas, aqueles pontinhos começam a se juntar e começam a formar umas manchas espalhadas, manchas esparsas. Opa, quando aparecem manchas esparsas, já tem mais de 2 horas. Mas como essas manchas ainda não estão generalizadas, ainda não tem 6 horas. Opa, então se tem manchas espalhadas, mais de 2, menos de 6. Se ainda não tem manchas espalhadas, só tem pontinhos, mais de 30 minutos, menos de 2 horas. Se nem pontinhos tem, morto a menos de 30 minutos. Aí daqui a pouco, eu noto que essas manchas que estão generalizadas, elas não se movem mais. Se eu mudar este cadáver aqui, vou marcar, ó, este cadáver aqui. Se eu virar esse cadáver de lado, essas manchas mudam de lugar. Se eu colocá-lo em decúbito dorsal, ou em decúbito ventral, ou de ponta cabeça, ou de cabeça para cima, essas manchas mudam de lugar. Chega num determinado momento, ali por volta de 8 a 12 horas, 8 a 12 horas. Alguns livros dizem 8, outros dizem 12. Aí essas manchas não mudam mais de lugar. Por favor, preste atenção agora. Estou examinando o cadáver. Não tem nenhuma manchinha pontilhada. Menos de 30 minutos. Tem manchas espalhadas. Placas, manchas espalhadas. Mais de 2, menos de 6. As manchas se juntam. Mais de 6. Mas quando eu mudo o cadáver de posição, as manchas também mudam de posição. Mais de 6, menos de 8. Alguns livros, mais de 6, menos de 12. Depois eu movo o cadáver para onde eu quiser e as manchas não saem mais do lugar. Os livores estão fixados. Livor fixado, morto há mais de 8 horas ou há mais de 12 horas. Percebeu isso? Tá claro? Aí, você que é um perito, você que é um delegado, chega lá na casa, encontra o cadáver deitado na cama, em decúbito dorsal, e a família diz que ninguém entrou ali, ninguém mexeu no cadáver. Aí você olha o cadáver, os livores estão na face, no tórax e no abdômen. Como é que pode ele estar em decúbito dorsal, na cama, ninguém ter mexido nele e os livores estarem na face, no tórax e no abdômen? Claro que esse cadáver foi manipulado. Ele estava morto em decúbito ventral, ficou nessa posição mais de 8 horas ou talvez mais de 12, chegaram lá e botaram ele naquela posição em que ele foi encontrado. Só que esqueceram que depois que você move o cadáver, após esse tempo, os livores não mudam mais de lugar. Percebeu a importância dos livores? Vamos voltar lá então. Olha esse cadáver aqui enforcado. Isso é muito, muito importante. Observa só. Ele está enforcado, pendurado pelo pescoço, os livores estão certinho nas mãos e nos antebraços, direitinho nas pernas e no pé, e como esse enforcamento é um enforcamento típico, porque o nó está na parte posterior do pescoço, olha o nó na parte
posterior do pescoço, a cabeça dele está pendendo para frente. Aí acontece uma coisa interessante, repara só. Os livores, sangue dentro dos vasos. Esse sangue não sai dos vasos, ele fica dentro dos vasos, normalmente. E não passa através da pele, porque a pele tem uma camada chamada de queratina. A última camada da pele, a camada queratinizada, a camada córnea, ela é impermeável. Então, aquele sangue, mesmo que ele extravase, saia do vaso, ele não atravessa a pele. Mas como a cabeça do cadáver está pendendo para frente, as narinas lá dentro, mucosa, não tem queratina. A língua, lá dentro, não tem queratina. Mas lá tem vasos sanguíneos. Lá se formam livores. E quando os livores se formam na narina e na língua, ele extravasa. E aí começa a pingar no chão. Aí chega o perito, chega o policial, que às vezes não tem muita experiência, e começa a ver um cadáver enforcado, sangrando pelo nariz e pela boca, e uma mancha de sangue escorrendo pelo tórax, ou escorrendo pelo abdômen, ou então fazendo uma poça no chão, perto do cadáver. Aí ele acha que isso aí pode ter sido um crime, onde o indivíduo, antes de ser enforcado, ele foi agredido, tanto que está sangrando pela boca e pelo nariz. Só que esse sangramento aí é sangramento dos livores. Se ele estivesse com a cabeça pendendo para trás, o enforcamento fosse atípico, ele não sangraria, porque o sangue iria para baixo, pela ação da gravidade. Mas como a cabeça está para frente, aí o sangue vem pela ação da gravidade, passa pela mucosa nasal, passa pela língua e começa a escorrer pelo corpo. Entendeu a importância desse esqueminha aí? Você não pode esquecer esse esquema. Esse esquema é fundamental. Aí você chega no local, tem lá o indivíduo morto, você vai fazer a perinecroscopia, e na perinecroscopia, não esqueça de ler a cadeia de custódia. Não esqueça de ler a cadeia de custódia. Pegue o seu código penal, vá lá no artigo 158, letra A, B, C, D, E e F. Organize a cadeia de custódia. Não tenha dúvida que a cadeia de custódia vai ser uma questão dessa prova. Eles colocaram no edital uma porção de leis, uma porção de regulamentos, uma porção de resoluções. Em todos os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem que ler essas resoluções, tem que ler esses regulamentos, tem que ler essas leis. É delegado de polícia. A prova é de medicina legal, mas eu entendo por que eles colocaram tantas leis lá. Eles vão pedir essas leis na hora da prova. Então, uma das leis que você tem que ler é a lei que trata da cadeia de custódia, da perinecroscopia. É isso que você vê aí, rapaz. Chegou lá, está lá a mulher nesta posição, ela morreu e ficou nesta posição. Aí eu faço um exame mais apurado, eu mobilizo o cadáver, eu vejo uma seringa hipodérmica, vejo que existe no braço uma ferida pontiforme, ela ou alguém injetou alguma coisa nela, causou a morte quase que imediata, não é? E eu noto que ela já está morta há bastante tempo, porque você nota que os livores já estão fixados. E além dos livores estarem fixados, eu já vejo um desenho vascular no braço, que a gente vai aprender mais tarde, que só aparece quando a putrefação já começou. Então, essa mulher certamente está morta há mais de 24 horas. Olha a importância da observação na hora da perinecroscopia. Olha essa que curiosa é. Repara, ele estava morto, ele ficou morto em decúbito ventral,
só que ele ficou deitado em cima do antebraço e da mão. E no lugar que ele fica deitado em cima do antebraço e da mão, nessa região aqui, ó, os vasos sanguíneos ficam comprimidos pela pressão. E uma vez que estão comprimidos pela pressão, não se enchem de sangue. Nos outros lugares, os vasos se enchem de sangue e ficam arroxeados na hora que formam os livores. Só que aqui não forma livores, porque isso aqui é uma área de pressão. Toda vez que há uma área de pressão, os vasos ficam fechados, não se enchem de sangue e ali não tem livores. Ah, estou entendendo. Quando uma mulher é morta, ela está de sutiã, se ela ficar muito tempo com aquele sutiã, aquele porta-seios, e depois despirem a mulher, depois de 12 horas, para dizer que ela foi encontrada nua na banheira, opa, ela estava com o sutiã, porque a marca do sutiã vai ficar desenhada, a marca da calcinha vai ficar desenhada. Tudo aquilo que fizer pressão não vai formar livores nas áreas de pressão. Percebeu? Olha só essa imagem aqui e diga lá. Por que está claro aqui na região glútea? Por que está claro aqui na região da escápula? Porque são áreas de pressão. Onde o corpo está apoiado, os vasos ficam comprimidos e não se enchem de sangue. Onde o corpo não está apoiado, os vasos não estão comprimidos e se enchem de sangue e formam os livores. Ah, professor, mas o cadáver está de lado e os livores não estão mudando mais de lugar. Opa, já está morto há mais de 12 horas. Os livores já estão fixados. Ah, professor, e se cair mais de 8 horas? Serve, mais de 8 horas serve, mais de 12 horas também serve. Ok? Pronto? Então, para fechar isso aqui, livor mortis, livores cadavéricos são manchas arroxeadas resultantes do acúmulo de sangue no interior dos vasos sanguíneos, nas regiões de maior declive do cadáver. É isso que são os livores cadavéricos. É isso que você está vendo de novo aqui nessa imagem. Ó, é isso que você está vendo aqui agora. Pam! E, professor, mas os livores agora, eles não estão arroxeados, eles estão rosados. E, caramba, livores rosados, atenção, livores rosados. Primeira hipótese, o cadáver está em ambiente gelado, no ambiente frio. No ambiente frio, o oxigênio fica agarrado na hemoglobina. No ambiente frio, o oxigênio fica agarrado na hemoglobina e a hemoglobina fica vermelhinha. Mas cuidado, os envenenamentos pelo cianeto de potássio, eles impedem que o organismo use o oxigênio. E o oxigênio fica agarrado na hemoglobina. Então, livores rosados, livores avermelhados, duas hipóteses. Ou o ambiente é um ambiente frio, gelado, onde foi encontrado o cadáver, ou a gente tem que tomar cuidado porque pode ter havido um envenenamento pelo cianeto de potássio. E na hora de fazer a autópsia, o perito corre perigo, porque se houver cianeto de potássio acumulado no estômago, aquilo passa para o ar. E se você respirar aquilo, a intoxicação, o envenenamento pode ser muito perigoso. Ok? Então vamos voltar lá, nosso cadáver avermelhado. Não confundir livores cadavéricos com isso aqui, ó. Isso aqui é a mancha verde abdominal, indicando que a putrefação já começou. Agora aqui não, aqui são os livores cadavéricos, ó. Livores cadavéricos, mas aqui no centro não são livores cadavéricos. Aqui é a mancha verde abdominal de Brouardel, indicando que a putrefação já começou, ok? Aí botei mais um esqueminha aqui só para você ver que os livores podem se concentrar sempre nas regiões de maior declive, né? Nos afogados, como a cabeça flutua mais baixa do que o resto do corpo, normalmente o afogado tem a cabeça mais escura do que o resto do corpo, a chamada cabeça de negro. Não precisa ser afogado para ter a cabeça de negro. Basta que você, por exemplo, na hora da morte,
fique numa posição tal que a cabeça fique mais baixa do que o resto do corpo. Aí os livores cadavéricos que vão para regiões de maior declive, eles vêm para a parte mais baixa do corpo. E nesse caso, a parte mais baixa do corpo é a cabeça. Percebeu? Então, a cabeça de negro significa que o sangue veio mais para a cabeça, principalmente porque a cabeça estava mais baixa do que o resto do corpo. E para encerrar os livores, eu vou colocar aqui essa imagem. Uma mancha roxa no tórax seria uma equimose, um traumatismo, produto de uma ação contundente? Ou aquela mancha seria apenas um livor, o sangue acumulado dentro dos vasos, fenômeno normal que ocorre após a morte? Aí eu dou um corte na pele. Técnica de Bonnet. Esse corte na pele é a técnica de Bonnet. Se eu fizer um corte na pele, o tecido subjacente estiver íntegro e o sangue saindo em gotículas de dentro dos vasos, livor. Se houver uma mancha esparsa, sangue infiltrado nos tecidos, opa, isso é uma equimose. Equimose, ação contundente. Livores, fenômeno normal, só que ambos podem aparecer como uma mancha arroxeada. Só tem uma coisa, enquanto que os livores são espalhados de maneira uniforme, a equimose é localizada. Isso ajuda você a fazer um diagnóstico diferencial entre equimose e livor. Mas se perguntarem qual é a técnica para ver isso, é a técnica de Bonnet. Dá um corte, joga água. Saiu, o sangue limpou, era livor. Joga água, o sangue não saiu, a mancha continua, opa, isso é uma equimose. É isso que você tem que saber para matar essas questões. Reparou? É uma aula grande. Nós estamos na parte 2 da tanatologia. Ainda tem a parte 3 e a parte 4. Porque tanatologia é a essência da medicina legal nos institutos médico-legais. Não deixe de escrever, faça seus comentários, faça suas críticas. A finalidade dessas aulas no YouTube, gratuitamente, é para você aprender e criticar, e dizer por que é isso, por que é aquilo. Eu sinto falta das reações de vocês. Ah, professor, a aula é muito boa. Ótimo, está bem que a aula seja boa. Eu quero que você aponte as falhas. Professor, eu ouvi alguém dizer isso, e agora o senhor está dizendo aquilo. Professor, eu li num livro isso, e o senhor está falando que é aquilo. Aí eu vou lá e tento fazer as correções para você. Nós temos que trabalhar de parceria. As provas estão chegando. Próxima aula, rigidez cadavérica. Fenômenos conservativos, fenômenos destruidores do cadáver. Próxima aula, 28ª aula, ok? Grande abraço, até lá.